chegando ali na sua telinha nesta quinta-feira com muita novidade. Além de você aí do outro lado, estou muito bem acompanhada de dois colegas de trabalho. Do meu lado direito, Thiago Salazar. Tudo bem, Salazar? Tudo bem, Marina. Obrigado mais uma vez pelo convite para o casamento, né? Não sei se você convidou o resto da redação. Gente. Mas quero agradecer aqui publicamente, a Marina vai casar e me convidou Ele simplesmente está me colocando Boa numa noite. saia justa. Você só convidou Eu vou o Salazar. deixar pra cá, tá, Silvestre? Tudo bem, Silvestre? Cara, Boa noite pra você. Tudo mais ou menos. Você não foi Mas convidado? tudo bem, né? Não fui, Eu tô me cara. sentindo lisonjeado, cara. Mas eu tô, Até a eu tô em avó missão do José Paz, um beijo pra eu avó tô- do José Paz, você tá tentando entender essa história. Eu tô em missão de paz e amor. Hoje eu não vou discutir com você, muito menos com você, Comigo, né, Marina. Silvestre? Com o Salazar eu vou abrir uma Talvez. exceção Eu hoje. duvido que... Bom, gente, vocês já viram como vai ser essa quinta-feira, né? Boa noite pros meninos aqui. Assunto não vai faltar, casamento a gente deixa para outro momento. A gente vai falar de copinha, vai falar sobre as novas apresentações no Santos. Além disso, tudo sobre a chegada do Dorival Júnior à seleção brasileira e a busca do São Paulo por um novo treinador. E parece que a gente teve uma definição, né, Zé Paz? O nosso repórter está lá no CCT da Barra Funda, ao Zé, para nos atualizar sobre essa situação. E é claro, que com esses dois aqui na bancada, informações sobre Palmeiras e Corinthians também não vão Você faltar, sabe né? que o São Paulo não vai semear o terreno agora, vai capinar. Olha só, ele já deu ali uma dica do que vamos muito falar logo ruim mais. essa, muito Foi meio ruim ruim. mesmo, mas tudo bem, a gente, né, colega de trabalho. E a gente também tem a opinião do Chico Lang, querido, que está aqui na redação com a gente. Redação não, no estúdio com a gente, sobre a seleção brasileira. Mas antes disso tudo, dicas. Estamos de volta com Gazeta Esportiva e ontem a gente teve vitórias de Palmeiras, Santos e Portuguesa na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bora conferir os gols? Pelo grupo 18 da Copinha, o Atlético Mineiro encarou o SCA Brasil e venceu o adversário de virada pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o Galo fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e vai encarar o Esfera na sequência da Copa São Paulo. Pelo grupo 24, o atual bicampeão Palmeiras atropelou mais um oponente na Copinha. Quem sofreu com o Verdão dessa vez foi o Oeste. 4-1 para o Palmeiras. Thales, Ajoia, Estevão, Vareta e Luigi marcaram para o Alviverde, que vai pegar o Sport na próxima fase. Em Diadema, o Santos mediu forças com o Água Santa e também venceu por uma diferença de 3 gols. Ian, Enzo Monteiro e Miguelito anotaram os gols da vitória do Peixe por 3-0. O Santos terá pela frente o Sport Clube São Bernardo no mata da competição. 3-0, aliás, foi o mesmíssimo placar do triunfo da Portuguesa para cima do Madureira. A Lusa terminou a primeira fase da Copa São Paulo na liderança da chave 27, com 100% de aproveitamento e vai enfrentar o Nova Mutum na segunda fase. No grupo 28, o Cruzeiro amassou sem dó nenhuma o modesto União Mogi por sonoros 9-0. O garoto Fernando foi o grande destaque da partida com 3 gols marcados. Guimeira, 2 vezes, Arthur também 2 vezes, Teves, que não é aquele ídolo do Chico Lang não, e Vitor Jesus garantiram a chuva de gols em Mogi das Cruzes. O adversário do Cruzeiro na sequência da Copinha será o Madureira. Agora é hora de falar com a nossa querida Letícia Contier, diretamente da nossa redação de esportes, sobre o Santos. Boa noite, Lê. Parece que hoje tivemos mais apresentações no Peixe, né? Boa noite, mas exatamente mais um dia de apresentações na Baixada Santista. Hoje foram 2 reforços, Casares e Guilherme Augusto. Eu começo falando aqui do Casares, que chega por 1 ano de contrato. Ele que estava no América Mineiro no ano passado, ficou livre no mercado. É muito conhecido aqui no futebol brasileiro, já jogou no Corinthians, no Fluminense e no Galo. E aí é claro que ele já apareceu aí nos noticiários por problemas com polêmicas extracampo, e aí isso foi abordado na entrevista coletiva de hoje. Vamos ver o que Casares falou sobre esse assunto. Esperando já essa pergunta, já todo mundo fala de Casares extracampo. Na verdade que deixo o passado, eu vou para frente. Na verdade que agora o Casares é bem profissional, maduro, sabe o que tem que fazer dentro de campo, fora de campo. Se cuida mais, é profissional e na verdade que não tem muito para falar. Casares vem jogar bola, mais nada.
Bom, a gente espera então que realmente o Casares esteja focado para jogar muito bem esse ano, já que o Santos vai precisar ir muito para retornar à elite do futebol brasileiro e então enfrentar, né, essa tristeza do rebaixamento. E aí eu quero falar sobre o Guilherme Augusto, que tem muito a ver com o rebaixamento. Por quê? O Guilherme Augusto estava no Fortaleza no ano passado, justamente o time que jogou com o Santos na última rodada, venceu por 2-1 e aí o Santos então acabou sendo rebaixado. O Guilherme Augusto que chega com um contrato de 3 anos e é claro que ele falou sobre essa questão do rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha. Confesso que foi um dia bem triste. Assim, nós ganhamos o jogo, né? Nós ganhamos os jogos, obviamente como profissionais, nós viemos aqui para ganhar aquela partida. Mas nós ficamos, para mim particularmente, foi um dia triste pelo fato de, não porque hoje eu estou no Santos, pelo contrário. Eu já tinha sido substituído ao longo do segundo tempo e dava para ver a tristeza no olhar dos meus companheiros de trabalho, né? Eram meus adversários naquele dia, porém são companheiros de trabalho. E se tratando de Santos, é algo que eu pelo contrário, eu confesso que a minha torcida não era para que o Santos caísse, por toda a grandeza, enfim. Mas quis o destino que isso acontecesse e que hoje eu representaria o Santos Futebol Clube. E, cara, então, para mim, como você bem disse, é um desafio, é um grande desafio, porém muito feliz, cara. Feliz, independente, como eu disse, da divisão. É um clube gigantesco, eu estou muito feliz de vestir essa camisa, né? Presenciei esse último dia. Se eu pudesse escolher, eu confesso que eu não escolheria estar aqui, né, nesse dia, porque foi um dia muito triste, né? Dava para ver. Mas, enfim, passou, já foi, é passado. Hoje já estamos com um novo projeto, como, né, já estamos falando desde quando nós se apresentamos, é um novo ano, né, são vários novos jogadores, comissão nova, muita gente nova também no clube. Então, 2023 ficou para trás, o importante é pensar no ano de 2024, fazer um grande ano, que é o mais importante, e volto a repetir, colocar o Santos onde ele tem que estar, que é na Série A do futebol brasileiro. Bom, a gente espera então realmente que os dois jogadores, assim como o restante do elenco, ajude muito o Santos a retornar para a Série A. É muito ambígua, né, essa situação aí do Guilherme Augusto. Ele que estava no dia do rebaixamento, ajudou inclusive o Santos a ser rebaixado, mas agora diz que está aí focado em ajudar a fazer o Peixe subir. E o Casares, a gente espera realmente que ele esteja totalmente focado no futebol para ajudar aí muito o Peixe a retornar para a elite do futebol brasileiro. Má. Muito obrigada, Lê. Salazar, rapidamente. Casares, vai jogar bola ou não? Olha, sinceramente, eu só acredito vendo, porque quando o Casares chegou no Corinthians, ele chegou com o mesmo discurso. Ele saiu do Atlético Mineiro muito por causa dos problemas fora de campo, festas e tudo mais. Não era um cara comprometido no trabalho, apesar de sempre ter mostrado muita técnica, muita qualidade. Veio para o Corinthians e foi embora pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo o Corinthians não quis renovar com o Casares. Então, você acredita no Casares agora? Eu acredito na regeneração do ser humano. O Casares é boleiro à moda antiga, né? Mas quando ele quer jogar bola e quando ele tem condições ele é um ótimo jogador. E quanto que ele quer? Espero que agora queira, né? No Santos, então, por que não? Você contrata um cara assim? Não sei, mas às vezes rezar para ele querer. Mas em alguns momentos você não tem muita escolha, né? Você tem que fazer algumas apostas, arriscadas ou não. Essa agora, é uma que eu ele é um bom jogador. É meio despirocadinho fora de campo, né, Chico Lang? Mas quantos despirocadinho? Despirocado. Você nunca ouviu falar nessa expressão? Não é do seu tempo? Não, já ouvi. Meio maluquinho e tal, meio porca espanada, para mudar. Mas pode dar, sim, resultado dentro de campo. É isso, gente. Ainda mais que o Santos precisa, igual a Lê falou, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque hoje a CBF apresentou oficialmente Dorival Júnior como novo técnico da seleção brasileira. O Zé Pais preparou uma reportagem relembrando o retrospecto recente do treinador. Roda aí, diretor. 28 de março de 2022. Há pouco mais de 2 anos, o Ceará anunciava o professor Dorival Júnior para o cargo de técnico da equipe. Eu confio muito nesse elenco, eu tenho certeza que o Ceará tem um time forte, um time valente. Depois de mais de 1 ano e meio sem trabalhar desde que ele tinha deixado o Atlético Paranaense, o Dorival chegou ao Ceará para um momento de retomada da carreira dele e não decepcionou. À frente do clube cearense, o agora técnico da nossa seleção brasileira fez um trabalho para lá de interessante, especialmente na disputa da Copa Sul-Americana daquela temporada.
Com o Dorival no comando, o Ceará venceu todos os 6 jogos da fase de grupos da competição. E aí, esse desempenho impressionante chamou a atenção de um tal de Flamengo que estava precisando de socorro. Eu acho que o importante agora é nós começarmos a apontar o dedo para nós, cada um percebendo aquilo que tem feito, o que precisaremos melhorar. E lá no Flamengo, o Dorival foi campeão da Libertadores e também da Copa do Brasil. Mas apesar desse ótimo retrospecto, o treinador não teve o seu contrato renovado para 2023, o que fez com que os caminhos se abrissem para que o São Paulo contratasse o treinador para a vaga do então recém-demitido Rogério Ceni. E o Dorival chegou com tudo no São Paulo, prevendo o que pouca gente acreditava que poderia acontecer. E se estamos disputando aí 3 competições, nós temos que colocar na cabeça que nós, no mínimo, podemos brigar diretamente, no mínimo, por uma delas. O título inédito da Copa do Brasil veio só 5 meses depois da chegada do Dorival ao São Paulo. Esses últimos trabalhos vitoriosos fizeram com que a Confederação Brasileira de Futebol apostasse no treinador para o cargo de técnico da nossa seleção. Na minha carreira, me preparei para uma situação como essa. Enfrentei todo tipo de adversidade possível, peguei 7 grandes equipes em zonas de rebaixamento. Não há por que buscarmos um treinador de fora. Nós temos aqui profissionais capacitados. Então tá aí, Dorival, a CBF te buscou um técnico brasileiríssimo. Boa sorte pra você nessa nova caminhada e fique sabendo, agora todas as torcidas do Brasil estão junto contigo. Tá aí então, né? E na primeira coletiva como técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior falou sobre a identidade vencedora do futebol brasileiro e pediu o apoio dos torcedores. Vamos ver. O futebol brasileiro ele é muito forte, ele se reinventa. O futebol brasileiro ele não pode viver um momento como esse que estejamos passando, talvez sirva ou nos sirva de lição para que rapidamente nós absorvamos e possamos encontrar um novo caminho, porque nós aprendemos com o futebol brasileiro o caminho de vitórias e nós precisamos reencontrar esse momento. Eu estou aqui de coração aberto, buscando fazer a primeira convocação do meu momento. É justamente o torcedor brasileiro, que ele passe a viver um pouco mais a sua seleção, que ele acredite um pouco mais na sua seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazermos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar a credibilidade a todos nós. Então, eu peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa seleção, que vivencia a nossa seleção como sempre foi. E nem só de seleção vive o homem, né? Dorival também falou sobre o planejamento que ele deixou no São Paulo para o restante da temporada. Na tela. Eu tinha meu contrato com o São Paulo, preparando a equipe para as competições. Todos os jogadores que foram contratados pelo São Paulo foi com aceitação da diretoria, um entendimento único de que seriam peças importantes, então não foi uma montagem do Dorival especificamente, não. Nós montamos o São Paulo numa condição em que qualquer treinador que ali esteja possa fazer aquilo que bem entender, até porque são jogadores versáteis e que busquem... Nós buscamos alternativas justamente para termos um elenco um pouco mais enxuto, em condições de podermos abastecer toda e qualquer situação que, de repente, viesse a acontecer ao longo das competições. Eu não saí do São Paulo, eu não deixei o São Paulo, eu não troquei o São Paulo, eu estou vindo para uma seleção, não é um convite, é um chamado, e isso eu acho que nenhum profissional em sã consciência deixaria de atendê-lo. Já ouvimos o Dorival e agora é hora de colocar o nosso querido Chico Lang na telinha. O comentarista deu a opinião dele sobre a mudança de comando na seleção. Fala, Chico.
Bem, meus amigos, a ida de Dorival Júnior para a seleção brasileira se resume em uma palavra: justiça. Afinal de contas, ele foi o treinador que mais saiu vencedor nos últimos tempos, né? Ele ganhou uma Libertadores pelo Flamengo, uma Copa do Brasil e uma Copa do Brasil pelo São Paulo. Quer dizer, um time muito bom, que ele deu um jeito, e um time mais ou menos, que ele arrumou. Então, quer dizer, ele é um técnico ideal. Por quê? Porque ele faz o arroz com feijão. Ele não inventa, ele não improvisa, ele coloca o jogador no momento certo, na hora certa. É isso que faz dele um treinador muito interessante, um cara que você pode confiar. Ele passa a confiança. E numa frase lapidar que ele disse hoje, quando ele assumiu, né, o cargo de treinador, que a seleção brasileira não é do Dorival, a seleção brasileira é do povo brasileiro. E tenho dito. Tá aí, que delícia ouvir o Chico Lang. Silver, quero sua opinião. Bom, dentre os técnicos brasileiros, o Dorival é, na atualidade, o melhor. Acho que ele pode fazer um trabalho mais produtivo do que o Fernando Diniz, porque o jeito dele montar o time é um jeito mais simples, como disse o Chico Lang, né? Não é aquela roleta russa do Fernando Diniz, que tem lá uma filosofia interessante, mas que, na minha visão, exagera demais e corre risco demais em jogos decisivos, principalmente. Então, acho que o Dorival pode sim fazer um bom trabalho, melhor do que aquele que vinha sendo realizado na seleção brasileira. Mas, para mim também, o Abel Ferreira é o melhor técnico do Brasil, da América, e mereceria na frente do Dorival Júnior. Agora, pensando em treinadores brasileiros, eu tenho a impressão que o Renato Gaúcho cairia como uma... Nada contra o Dorival, tá? Em primeiro lugar, nada contra ele. Ótima pessoa, ótimo treinador, acho que vai dar certo. Mas o Renato Gaúcho cairia como uma luva. Porque seleção brasileira você não precisa estar lá diariamente, dando treino, não sei o quê. O Renato, além de entender muito de futebol, ele leva os caras na conversa, é bom de vestiário. Eu acho que seria um casamento perfeito. O Renato Gaúcho na seleção brasileira. O Dorival também não é bom de vestiário? Mas também é bom de vestiário. Então, mas aí deixava o Dorival no São Paulo, não atrapalha também o Palmeiras, deixa o Abel no Palmeiras. Lado, e aí vamos atrapalhar só o Grêmio. Já peguei uma frase só, nós pegamos só o Grêmio. Com esse comentário. Vamos atrapalhar só o Grêmio, botar o Renato Gaúcho. Mas o Renato Gaúcho, quem sabe, no futuro. Não, e você, Salazar? Não, acho que não está por Dorival. Para mim, foi perfeito. Assim, o Dorival Júnior, acho que o técnico tinha que ser um brasileiro para ser um estrangeiro. Repito, só se fosse um top do mundo, só o Guardiola, o Ancelotti, diante da nossa carência aqui, eu acho que dava para aceitar. Agora, se não for para ser, eu acho que não tem que ser o Abel Ferreira, que está no Palmeiras fazendo um grande trabalho e é o melhor do momento, mas é um cara que chegou agora há pouco tempo, está há 3 anos. Antes disso, ele não tinha feito praticamente nada em futebol profissional, de relevância. Então, para mim, perfeita a escolha. Dorival Júnior, para mim, era o nome certo. O VT ali mostrou claramente por que o Dorival está lá. O Dorival é um cara que passou por diversas experiências em times estruturados, em times quase rebaixados, passou por vários clubes dentro do Brasil, Paraná, no Sul, em São Paulo, no Rio, recentemente campeão de muitos campeonatos, enfim, está em alta fase, experiente, bom de vestiário, bom como treinador tático. Para mim, a escolha é perfeita, não tem o que falar. Eu gostei da coletiva, ele falou muito de resgatar o torcedor, aproximar e tudo mais. E a parte que ele falou de utilizar mais jogadores que atuam no futebol brasileiro? É nisso que eu queria chegar. Para mim, isso é muito claro. O torcedor só vai se reaproximar da seleção brasileira quando ele se identificar com a seleção brasileira. Como se já teve essa identificação, hoje não tem mais. Então, o que precisa? Para mim, em primeiro lugar, voltar a jogar bem. Ponto. O torcedor gosta disso. O segundo ponto é jogar mais no Brasil. Esse é um ponto complicado, porque a CBF tem um contrato muito longo para jogar amistosos fora, né? Enquanto o Brasil continuar fazendo amistoso lá no país de Gales, não adianta. A gente precisa reaproximar o torcedor, concordo com o Dorival, mas isso vai depender dessa aproximação física da seleção brasileira com o seu público, e isso não está muito na mão dele, né? Ô Silver, só mais uma coisinha, só para botar uma lenha na fogueira, ele também falou sobre Neymar, né? Ele foi questionado ali, que teve um atrito com o Neymar no passado, e disse, seleção precisa aprender a jogar sem o Neymar, mas que ele é uma super peça. Eu concordo. Faz tempo que precisa. 100%.
Faz tempo que precisa, não ser dependente do Neymar, mas quando o Neymar estiver em condições de jogo, ele é titular do time. E a rusga do passado, quando ele foi o técnico do Santos, teve aquela treta com o Neymar. Nem tem mais essa rusga, isso aí já era. O próprio Neymar, ainda garotinho, naquela época era um menininho, chorou, pediu desculpa, né? Porque realmente o ato dele atrapalhou, no caso, o trabalho do Dorival, do time, até culminou indiretamente na demissão do Dorival naquela oportunidade. E que bom que o Dorival não leva mágoa. E tá certo ele, né? Porque o Neymar, quer queira, quer não, é um jogador ainda acima da média, né? Se você comparar com os outros que temos. Brasil para andar. Não sou o fã número 1 do Neymar, mas precisa descolar do Neymar, concordo. Já deu, tá na hora. Então tá bom, já que estamos falando de Dorival, leva a gente a pensar aqui no São Paulo. Vamos partir para Barra Funda então? O Zé Paes está aqui na tela, tá chegando com tudo e olha, já dá para definir o noticiário do São Paulo em uma palavra, acho que seria agitado. É ou não é, Zé? Boa noite para você. E antes eu gostaria de mandar um beijo pro Dirceu e Leonardo, né? Dirceu e Leonardo, um beijo para vocês que assistem sempre a Michele, que está aqui. Hoje eu estou representando ela, mas um beijo para ela. Para ela não, para vocês que sempre assistem a gente. E um beijo para o Zé, que vai trazer então, as notícias. E para a avó do Zé, você não vai mandar um beijo para a avó do Zé também, que entendeu errado a situação, tá? Vó do Zé, não tem nada a ver a situação que o Salazar trouxe aqui. Que está convidada para o seu casamento, é isso, né? Que eu tô errado o quê? Dona Rita, beijo grande pra ela, minha vovó. Beijo grande pra você, Marina, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Clima agitado no São Paulo, dentro do CCT, fora também. Márcio Arcângelo, o homem mais calmo do Brasil, vai mostrar pra vocês, ó, os torcedores por aqui, esperando a saída dos jogadores. Tivemos treino em 2 períodos hoje aqui no CCT da Barra Funda, por isso muita gente por aqui. O treino começou às 3h30, já acabou, Rafinha já saiu, Rafael já saiu, Caleri já saiu. Todo mundo trocando aquela ideia aqui com os torcedores do São Paulo, aquela fotinho lá pro Instagram, aquela resenha gostosa, aquele autógrafo, enfim. Muito legal o clima aqui do lado de fora do CCT da Barra Funda. E aí, a diretoria do São Paulo também trabalhando muito nos bastidores, né, minha querida Marina? Thiago Carpini será o técnico do São Paulo Futebol Clube nesta temporada de 2024, contratinho até o final do ano, ele que estava lá no Juventude, multa de R$1 milhão, o São Paulo vai pagar essa multa, inclusive o agente aí do Thiago Carpini já confirmou o acerto lá nas redes sociais, temos o print aí no Instagram para mostrar para vocês, tá tudo certo, o próprio Juventude também botou nas suas redes sociais, no seu site oficial, a saída do Thiago Carpini, então tá tudo certo, ele vai mesmo ser técnico do São Paulo, deve inclusive comandar o treino da manhã, amanhã, aqui no CCT da Barra Funda, treino às 9h30, a informação que eu tenho é que tá tudo preparado para o anúncio oficial, então dentro das próximas horas o São Paulo deve fazê-lo, deve anunciar Thiago Carpini para a vaga de Dorival Júnior. E a gente vinha comentando aqui nos últimos dias, né, Marina e a galera aí do Gazeta Esportiva, que a tendência era de um técnico estrangeiro. O São Paulo conversou com o Paulo Pesolano, ex-cruzeiro que está lá no Valladolid, mas as conversas elas não avançaram porque o treinador tem contrato lá com o clube espanhol. O São Paulo também gostou do Zubeldia, ex-técnico da LDU, mas ainda ficou alguma coisinha ali que a diretoria não se sentiu muito segura para contratar esse treinador. E aí então foram num técnico brasileiro, como a gente conversava aqui, que seria o ideal. Um técnico brasileiro que conhece muito bem o São Paulo, conhece os jogadores. E aí, essa contratação do Carpini passou muito por isso, por ele conhecer bastante os jogadores, conhecer o elenco. A diretoria gostou muito do que o Carpini trouxe, de informações que ele, Carpini, tem em relação a esse time do São Paulo. Passou muito também por um aval do Muricy Ramalho, que vai ser peça fundamental nesse início de trabalho do Carpini aqui no Tricolor, porque o Carpini tem só 39 anos, é muito novo ainda, trabalhou no Água Santa, trabalhou no Juventude, trabalhou no Guarani, no Oeste, inclusive temos números aí do Thiago Carpini para mostrar para vocês. Nessa última temporada de 2023, 48 jogos, 27 vitórias, 13 empates, só 8 derrotas, mais de 50 gols marcados aí para os times dele, menos de 40 gols sofridos. Ele que foi o melhor técnico do último Paulistão lá pelo Água Santa, foi vice-campeão com o Água Santa, venceu o Palmeiras no primeiro jogo, perdeu no segundo, pegou o Juventude na Série B lá embaixo, levou para o vice-campeonato, para o acesso à Série A. Então assim, é um cara que está muito em alta, na minha modesta opinião. São Paulo
faz um bom negócio e um negócio também que passou muito pelo aval das lideranças aqui do elenco do São Paulo, dos jogadores. Isso é muito importante, a gente sabe, no dia de hoje, nos tempos de hoje, né, Marina? O aval da galera que joga. Porque se a galera que joga não comprar a ideia, fica muito difícil de um treinador trabalhar. Então teve o aval aí das principais lideranças. Inclusive, uma curiosidade, Marina, o Rafinha tem só o Rafinha tem 38 anos e o Carpini tem 39. Então, assim, uma diferença de 1 ano de idade entre o capitão do São Paulo e o cara que vai ser o técnico do time nessa temporada de 2024. A ver como que será essa relação aí do Carpini com o elenco, com os jogadores, com a diretoria, mas tá certo, Carpini será treinador do São Paulo Futebol Clube nesta temporada de 2024. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem fazer as devidas análises, e daqui a pouco eu volto com mais Tricolaço direto aqui da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Tá armando a chuva, hein, Marina? Devolvo para você aí. Valeu, Zé. Brigadão. Até daqui a pouco. Salazar, bom nome. O que você achou desse anúncio que vai acontecer amanhã, ao que tudo indica? Olha, quando você escuta que o São Paulo vai perder o Dorival Júnior e vai contratar o Thiago Carpini, você toma um susto. Você fala, né, é uma diferença grande. É um técnico consolidado, em grande fase, e um técnico que a gente pode considerar uma aposta. Um técnico muito jovem, início de carreira, e já vai pegar uma missão dessa para substituir o técnico que foi para a seleção brasileira. Então, assim, há uma discrepância muito grande entre o que o São Paulo tinha e o que o São Paulo tem a partir de agora. Acho que a gente vai ter que dar um tempo para o Carpini, porque ele vem desenvolvendo um grande trabalho, como disse ali o José Paes, mas é muito jovem, nunca comandou um clube deste tamanho, nunca teve que lidar com uma pressão desse tamanho também. Mas o que garante que não vai dar certo, né? A gente literalmente vai ter que aguardar, porque muitas vezes a gente fala sobre uma ascensão meteórica de jogador de futebol. Nossa, o Moscardo estava na base, de repente titular do Corinthians, né? A ascensão meteórica agora já está há 18 anos no PSG. O Carpini, ele não pulou, não é filho de técnico que de auxiliar vira técnico, não é ex-jogador que assumiu um clube como foi o Rogério Ceni. Não, ele foi jogador. Não, ele é jogador, mas ele fez a casinha ali, ó. Sim. Ele foi Passo jogador, ele estudou, ele foi para time pequeno, ele teve uma ascensão no Água Santa com um clube bem modesto aqui de Diadema. Poxa, conseguiu levar o Juventude, que aí já é um clube tradicional, mas jogando uma Série B, e agora vai ter a chance dele num grande clube de Série A. Então, acho que ele está fazendo o caminho que eu considero ideal, e o que chama atenção só é a velocidade. Como ele pulou ali do Água Santa para o São Paulo, é uma coisa assim, realmente que impressiona, e eu acho que a gente tem que dar um tempo para ele, aguardar, pode dar certo. Sim. Chegou o grande momento da vida do Carpini, que fez um trabalho espetacular no ano passado. Se você analisar, ele leva um time de várzea, com todo o respeito ao Água Santa, estou falando com carinho, time de várzea. Literalmente era, né? Era. A um vice-campeonato paulista, tendo eliminado o São Paulo, o Red Bull Bragantino, que tem muito investimento numa semifinal, e ganhou o primeiro jogo do Palmeiras na partida de ida da final do Paulistão do ano passado. Chega no Juventude, que é um time médio, mas bem tradicional. Tá lá na Série B, estava na Série B, pronto para cair para a terceira divisão, resgata o Juventude para um vice-campeonato de volta à elite. Então, o que esse cara tem feito é de respeito. Mostra a qualidade. Mostra. Agora, realmente, ele vai ter que aprender a lidar com os cobrões de um time grande, a pressão de uma torcida gigante, enorme. Mas, diante daquelas especulações todas dos treinadores à disposição, vai ficar arriscando pagar tanta multa rescisória, salários astronômicos para gente de fora, melhor trazer esse rapaz que está aqui do lado. Silva? Exatamente, porque na verdade, contratação, seja de técnico ou de jogador, salvo raríssimas exceções, é sempre um negócio arriscado. Eu penso assim, sempre. A gente percebe que o São Paulo, a gente comentou aqui no Gazeta Esportival, o São Paulo vai ter um problema. Você não tem muita oferta por aí, você não tem muitos técnicos à disposição. Então, já que é para apostar, eu acho legal apostar no Carpini. E além dos resultados dele, é um cara que gosta da pegada do futebol argentino, que eu também gosto. Sim. Não deixa o adversário respirar. O tal do perde e pressiona, que eu falo marca pressão, como se falava antigamente, né? Marca pressão, gosta da bola, gosta de atacar, gosta de agredir. É um cara de fibra, de raça, é um treinador. Agora, ele vai ter que aprender a administrar um vestiário, digamos assim, de cobrões de um time grande. E a pressão, né? E a pressão da torcida.
Olha, algo me diz que vai dar certo. Eu não também, sei, eu também tô com esse essa feeling sensação, viu? de que vai dar muito certo e desejar boa sorte, né? Que esse anúncio aqui aconteça amanhã aí, que ele venha para o São Paulo fazer um grande trabalho. Carpinismo. É o carpinismo agora, segura. Agora vai que vai. E agora é hora de Corinthians aqui no nosso programa. Cadê o hino? Cadê o hino? Aí, tá bom. Salazar, tá com você. O que você traz pra gente aí de novidade no Timão? Tem bastante coisa, né? O que você quer saber primeiro, Marina? E aí, Pega minha colinha aqui. Pega a colinha e bora lá. Vamos lá, Marina. Vamos começar falando dos equipamentos de espionagem, né? A gente tem que explicar isso bem explicadinho para o telespectador. A atual administração do Corinthians, comandada pelo Augusto Melo, ela garante ter encontrado dentro da sala da presidência, né, atrás de um quadro e também embaixo da mesa da secretária, algo do tipo assim. A informação foi revelada, inclusive, pela Folha de São Paulo, que encontrou ali uma câmera, um microfone, que seriam equipamentos de espionagem dentro da sala da presidência. Procuramos, claro, a diretoria do Corinthians, que disse: a nova diretoria lamenta, mas não se surpreende com o fato relatado. Procurei o Duílio Monteiro Alves, antigo mandatário do clube, que disse que ignora totalmente a existência de qualquer tipo de equipamento instalado e escondido e que repudia qualquer insinuação de vínculo da gestão dele com coisas desse tipo. Se havia algo monitorando ações, o que não acredito, certamente o alvo era eu, disse o Duílio Monteiro Alves, tá? Isso é aspa do Duílio Monteiro Alves. Então o Duílio diz que desconhece, não acredita que esses equipamentos estavam lá e, na opinião dele, se tinha, alguém colocou para espionar o próprio Duílio. Então, assim, é uma situação, para mim tem dois pontos bem importantes aí. Na minha opinião, ela deveria ser levada à polícia, para a polícia apurar e trazer, trazer a verdade dos fatos, né? Esclarecer todas essas dúvidas, porque o Corinthians, a atual diretoria diz que tem, o Duílio diz que não tem, que não acredita, e a gente fica naquela situação, não dá nem para duvidar, nem para botar a mão no fogo. Eu entendo que o Corinthians deveria levar isso à polícia, só que o Corinthians parece que não quer. Eles estão estudando o caso e, a princípio, o Corinthians não pretende levar esse caso à polícia, entende que vai rolar um desgaste até com a imagem do clube e a gente vai ficar sem saber. Agora, um ponto que eu quero trazer aqui importante, Silvestre, é que isso não é uma novidade. Parece algo muito estranho, esquisito e tal, mas não é. Eu estou falando isso, o Silvestre já tem quantos anos de carreira, Silvestre? Quase 30. Eu tenho 15 anos de carreira e eu soube já tive informações de escutas dentro de sala de presidente de clube de futebol, inclusive tem de um clube que eu dentro cobri. De sala de presidente de país, né? Até onde eu sei, isso é uma prática comum, né, dentro, pelo menos aqui do futebol brasileiro. É uma prática comum, até onde eu sei, dentro da sala do presidente do clube, você ter ali ferramentas, ou de câmera, ou de microfone, para gravar o que acontece, até por segurança. Vamos lembrar aqui que algumas reuniões são de pressão, a torcida organizada vai se reunir lá, e eles têm isso até por precaução. Mas aí é o próprio presidente gravando uma reunião para se resguardar. Para se resguardar. Aí me parece que alguém plantou escutas. Agora, eu não ponho minha mão no fogo por ninguém, nem pela gestão anterior, nem pela atual gestão, nem por algum torcedor influente que tem entrado lá. O fato é, o futebol é um ambiente perigoso. Hein, a gente teve em 2021 o caso do Caboclo, Silvestre, lembra disso? O futebol não é fácil, meu Deus do céu. O ex-presidente da CBF, quando foi afastado, o Caboclo, ele foi gravado, foram áudios gravados dentro da sala da presidência. Então, assim, isso acontece, isso é comum, outros clubes também têm esse monitoramento padronizado, não é de uma gestão ou outra, é uma coisa padronizada para ter ali por segurança. Enfim, a atual administração do Corinthians diz que encontrou e o Duílio diz que ele não foi. Eu gostaria de que uma perícia fosse feita, mas parece que não será, parece que vai morrer por aí. Acho um absurdo também, deveria ser feito um boletim de ocorrência. Eu também acho. A coisa é muito grave. Pois é. Agora, que o futebol é perigoso, hein? Muito. Eu sei que existe o jornalismo investigativo e aplaudo quem o faça. Mas eu prefiro ficar no lado lúdico do jogo, a emoção da torcida, a história de vida dos jogadores, a bola rolando, a rivalidade, porque se fuçar, se mexer muito, fede
E fede não é só no Brasil não, viu? Pode ir lá para a Europa também, nível de seleção, nossa senhora. Um monte de coisa, né? E, Salazar, mudando de assunto, né? O Hugo finalmente foi anunciado hoje, né? Você vê como é que a gente deu essa informação hoje de manhã no site da Gazeta Esportiva, né? O Hugo, e aí? Ele já está treinando, já está tudo certo lá, já tinha acabado o contrato dele com o Goiás, ele foi uma contratação feita pela gestão anterior, isso estava gerando algum incômodo também na atual administração, mas enfim, o Hugo está aí. Vai ser apresentado amanhã em coletiva de imprensa, estarei lá, e foi anunciado contrato até dezembro de 2026. O Corinthians não pagou nada para adquirir 80% dos direitos econômicos dele. O Hugo, que vai disputar a posição com o Palacios, que também chegou agora, lateral esquerdo, ele jogou pelo Goiás no ano passado. Eu queria acrescentar só mais uma coisinha em cima desse lance da escuta, deixando o Hugo para o Salazar, que nos últimos dias ou semanas, o que aconteceu no Corinthians? Tiro na fachada do clube, um concorrente à presidência... Peraí, o tiro foi lá em novembro, pô. Não, nos últimos... não são últimos dias ou semanas? Poxa. Tá, então eu vou falar últimos meses. Então, de novembro para cá, você fica mais... Melhor assim? De novembro para cá, atendendo ao pedido do Salazar, teve tiro na fachada do Parque São Jorge, presidente na luta pela vaga, o Augusto Melo, tendo que usar colete à prova de bala, e agora escutas, câmeras... Porra, na sala da presidência. Tá legal o clima, hein? Pelo amor de Deus, cara. O Silvestre falando aí, Silvestre, teve mais, a gente fala dos outros agora? A gente fala agora, diretor? O que a gente faz? Vamos falar, então, as duas situações do Torres e do Mosquito também, né? O Gustavo Mosquito já tinha tudo acertado, né, com a antiga diretoria, só confirmar e anunciar a renovação do contrato dele vai até junho de 2026. O Corinthians ficou com 100% dos direitos econômicos do Gustavo Mosquito, então contrato renovado. E o Félix Torres, enfim, a novela acabou, né? O Corinthians acertou tudo que precisava acabar. Só que ele foi pegar um avião e os voos foram cancelados. Então ele não vai chegar quando se imaginava. Os voos lá do México para cá foram cancelados. Teve algum problema lá no aeroporto. Mas tá aí. No Instagram dele, o que vocês estão vendo é o Félix Torres, no Instagram oficial dele, compartilhando posts de outras pessoas que estão ali, mandando parabéns para ele, com a camisa do Corinthians e tudo mais. Esse aí vem para jogar, hein? Então, assim, para quem tinha medo, muito torcedor, ai meu Deus, essa negociação vai melar. Não vai melar, tá feito. O jogador, inclusive, já tá postando foto só dele. Só uns obstáculos aí no caminho, Olha, tá difícil o homem chegar, até o voo foi cancelado. Muito bom. Agora a gente vai fazer um novo contato com a Lê, né? Com a Letícia Contier lá na nossa redação. O tema, é claro, mercado da bola. Foi um dia cheio de novidades, né, Lê? No Brasil. Quero saber, conta pra gente aí o que você traz de bom. Fala, Má, um dia muito movimentado aqui no Brasil e eu começo falando que o Santos anunciou a chegada de Pedrinho por um empréstimo de uma temporada, ele que pertence então ao Lokomotiv Moscou, em São Paulo, e aí, como a gente bem lembra, ele teve o contrato rescindido na época do São Paulo por conta, né, de uma acusação de agressão da ex-namorada, mas o Santos diz que juntamente com os representantes do atleta e o jurídico do Santos avaliaram a questão e que os representantes dizem que está tudo certo. Bom, outro time que anunciou hoje a contratação de um novo reforço é o Botafogo, chegada então de Savarino até o final de 2026. Savarino, que ficou muito conhecido na passagem dele pelo Galo, né, em 2020 e 2021. Nos últimos 2 anos ele estava no Real Salt Lake dos Estados Unidos. Em 2023 fez 11 gols e deu 4 assistências. Ontem, o Bahia anunciou a chegada do Jean Lucas. Jean Lucas que fica até o final de 2028 e essa negociação gira em torno aí de 24,2 milhões de reais, podendo chegar até os 32 milhões de reais, dependendo de algumas metas que o jogador possa alcançar. E aí pode então ser considerada a contratação mais cara do futebol nordestino. O Jean Lucas já está lá em Manchester junto com os demais jogadores do elenco do Bahia para fazer a pré-temporada. E eu fecho o mercado da bola falando um pouquinho sobre a chegada do Renato Augusto no Fluminense. Ele foi apresentado hoje e fica até o final de 2025. E aí o Renato Augusto falou um pouquinho sobre a escolha dele de ir para o clube carioca e que teve uma pitadinha ali, uma ajudinha de um nome muito importante. O Fernando Diniz fez uma ligação para o Renato que ajudou e muito na escolha dele. Vamos dar uma olhadinha na sonora do Renato Augusto. Na verdade, eu queria entender um pouco mais sobre o clube.
né? Eu estava vindo de um clube do qual eu tinha uma história muito grande, muito bonita, do qual eu já conhecia. Então, eu tinha esse receio, né? Então, quando eu conversei com ele, e eu busquei também mais informações com os outros amigos, todos falaram muito bem daqui, de grupo, ambiente, o próprio Fred, que é um cara que eu conheço bem, então era mais nesse sentido de entender um pouco mais como é que era o clube. E quanto ao Diniz, esse foi um dos motivos de estar aqui hoje. Eu acho que posso aprender muito, tanto dentro quanto fora do campo. Bom, o Renato Augusto falou muito, inclusive, do Fernando Diniz, que ele tem uma admiração e tanto pelo técnico, também disse que é recíproco do Diniz. Então vamos ver como é que vai ser essa liga aí entre Renato Augusto e Fernando Diniz em 2024, Má. Muito obrigada, Lê. Beijo pra você, boa noite. O corintiano deve ter dado aí uma saudade do Renato Augusto que apareceu agora, né? E se você quiser saber todos os detalhes dessas contratações, tá lá no gazetesportiva.com. Mas já que a gente falou do Corinthians com você, Salazar, vou aproveitar que o nosso querido Alexandre Silvestre está aqui para a gente falar sobre Palmeiras, né, Silver? Bora lá, então? O que você tem aí? Já estava falando aqui. Vocês estavam, né? Para variar, discordando um do outro, né? Eu falo do Abel Ferreira porque o tema foi seleção brasileira lá atrás. Vou fazer o quê? Ele gosta de falar. Mas eu quero saber... Olha o espelho. O Palmeiras, quero gente, saber já do conseguiu. Jogo treino, quero saber da... Jogo treino 4-0 contra o Rio Branco. Obedeceu o celular do casamento. Mas foi um jogo treino, bem jogo treino mesmo. 3 tempos de 30 minutos e tal. O Abel ainda não está com a comissão técnica, são os portugueses da comissão dele que estão tocando os trabalhos aqui na academia. O Palmeiras fora de campo vai negociando também, né? O Arthur já foi para o Zenit, vai render mais de 80 milhões de cara para o Palmeiras. E aí tem os bônus, aí imagens do jogo treino, das 3 formações do Palmeiras ganhando do Rio Branco de Americana por 4-0 na academia de futebol. O Palmeiras já bateu a previsão da meta de venda de jogadores para o ano de 2024, conforme planejado. O Palmeiras já bateu, porque vai receber quase 200 milhões do Endrick no meio do ano. 11 de janeiro. Então, contando com esses 200 contos que vem lá do Real Madrid. Vendeu o Arthur por 80 e mais 15 de bônus, vai girar em torno de 95, né? E o Kevin, que é um atacante também que era promissor, já se tornou uma realidade, está sendo negociado com o Shakhtar Donetsk, coisa de detalhe para o Palmeiras. Vai mesmo? Vai, porque o Palmeiras tinha metade do jogador, a outra metade é do Desportivo Brasil, que é um clube de empresários do interior, né? E o Palmeiras está comprando 20% a mais, vai ficar com uma fatia de 70 contra 30, e aí sim vai fazer um negócio com o Shakhtar Donetsk. Então o Palmeiras já está nesse começo de ano, contando com os 200 milhões lá do Endrick, que vão vir na metade da temporada, ultrapassando 300 milhões de venda. Eu não acho legal essa venda do Kevin, realmente a única coisa que eu discordo disso tudo é a venda do Kevin. Era isso que eu ia te perguntar. O Kevin poderia amadurecer um pouquinho mais, né? Ele mostrou muito no ano passado, mas ainda é muito jovem. E é uma posição que o Palmeiras precisa. Olha o perrengue que passou o Abel Ferreira quando o Dudu se machucou. O Palmeiras precisa de jogador nessa posição, ficou caçando no mercado. Já tem mais um subindo aí, que é o Estevão. Aí trouxe o Arthur, vendeu o Arthur. Aí tem o Kevin, vendeu o Kevin. Daqui a pouco eu já consigo imaginar o Abel Ferreira falando que precisa de contratação para aquele setor. Então, assim, era o momento de vender o Kevin. O valor, para mim, é baixo. Você tem um valor, né? Você falou aqui no programa do... Acho que são 12 milhões de euros. 12 milhões de euros é Preciso muito checar, pouco. Mas acho que são 12 é muito pouco. O Kevin é atacante. 70% ficariam com o Palmeiras. Então, ou seja, é muito menos que 12 milhões. Então, o Palmeiras ficou 70 dos 12. Ou 12 vale os 70. Da venda, se é que são 12 milhões, porque eu também não falo, porque eu não vejo esses contratos. Você vê o contrato de venda? Os caras não publicam, né? Não, eles publicam no balanço, obrigado. Vai pro no balanço você publica qualquer coisa. Não, mas vai pro balanço. Por isso que eu não gosto de falar de dinheiro. A questão que eu tô querendo dizer é o seguinte: o Moscardo foi vendido por 20 milhões de euros, é um volante. O Beraldo foi por 20 também, ou 18, não lembro. Ó, o Lucas Varilha aqui da nossa produção, aqui, ó, 8 milhões de euros mais 4 pelas metas. Não, meta não conta. A meta a gente não pode contar com isso. Milhões. São 8 milhões de euros pelos 70%, ou o Palmeiras vai ficar com 70% não, dos 8? Acredito eu que a venda seja de 8 milhões de euros. E o Palmeiras vai ficar com 70%? E o Palmeiras ficaria com 70%, então, caso ele compre esses 20% senão é 50%. do Desportivo Brasil. Então, sinceramente, assim... Se forem 50%, o Palmeiras não faz negócio com o Shakhtar. Sinceramente, esse aí, ó, eu tenho concordado com a administração, com as renovações, eu até falei agora há pouco, o grande mérito do Palmeiras de conseguir segurar os principais jogadores por tanto tempo, por
por anos. Agora, essa negociação do Kevin não faz o menor E se eu te falar que tem um mais jovem que ele, que tá chegando aí, que talvez seja melhor que ele? Não, mas mesmo assim, Silvestre, mesmo assim. Sabe por quê? Se o Endrick, que é o Endrick, hein, já tá na seleção brasileira principal, o Abel Ferreira falou, segura, vai lá passear na Disney primeiro. Imagina o Estevam, que ainda nem... Sabe, então assim, não é um cara para agora, o Kevin vai fazer falta e o valor para mim é muito, mas é muito baixo, é menos que o Murilo, o zagueiro do Corinthians. Pelo amor de Deus, um atacante muito baixo o valor. Não, essa venda. Palmeiras quer também ainda um meia de sentido. criação para compartilhar a responsa ali da meiuca com o Rafael Veiga. É um outro nome, um nome não, né? Uma posição que o Palmeiras carece. Mas e você, Silvio, você concorda com essa venda? Ainda mais batendo as metas aí, vendendo pra cara. Pra que vender o Kevin por esse preço de banana aí? Eu não sei se de repente tá vendendo o Kevin e vai trazer um outro cara na sequência. Não, vai ter que trazer. Eu prefiro esperar um pouco. Não, vai ter que trazer. Eu prefiro esperar um pouco, sabe? Não, a venda é muito baixa. Eu não sei o que tá acontecendo lá dentro, a gente não tem mais acesso aos treinos. Não, mas a gente tem que falar a gente não o que a gente conversa vê, mais com concorda? o dirigente. A gente Os tem que falar dirigentes baseado do no que a Palmeiras gente não tá dão vendo. entrevista, né? Então, mas não baseado sei, no que você não tá sei vendo. Eu sei que o planejamento do Palmeiras como um todo é muito bom. Entre Não, tudo poucos bem, mas erros nesse e muitos. caso- Pode ser um erro, pode ser um acerto. Eu não sei o que vem pela frente. Eu não sei. A gente só queria ouvir a Não tua sei. opinião, só Não sei. isso. Não sei, a gente sincero- também não sabe. não sei. Mas dentro do que a gente Não sei. Eu assistiu não o sei Kevin se eu- em campo, eu eu tô me não- baseando assim, eu não sei do se- que eu vi o Kevin em campo, E quem disse da que- necessidade que o Palmeiras tem, do valor que foi oferecido, quando você junta esse combo, você fala, não Mas não ele faz também sentido. jogou tanto Não dá assim pra já? concordar. Ele não dá pra concordar. Ele demonstrou talento, mas ele arrebentou com a boca Não, do balão. não arrebentou, mas, Também não mas arrebentou. também Tem é um assim outro pra aí que descartar. tá comendo a bola, que Mas é pra descartar? o Hendrickzinho, esse tal do Estevão. É na base, né? Respirou, Ué, então. então eu não sei, Respirou, A base, o gente, Lulinha era gênio. Respirou e agora a gente vai, né? Mas o Depois- Hendrick foi pro Real Madrid. Voltou. O Lulinha não. Exato, Volta isso que eu pra tô mim. falando, ué. É isso que eu tô falando, você não tem como ter certeza disso. Não. Galerinha. Quem sou eu pra falar Vamos lá, das nova negociações do tentativa. Palmeiras? Vamos lá, então. Depois, deixa ele, gente, deixa ele. Eu não Depois sei. das atualizações. Isso o cara não vende no Ih, treino. A gente vai. não veio Isso o pra cara dar não é. opinião, Isso o a gente cara, não veio pra dar mas a opinião, gente não vai. tem todas as informações pra saber se é uma boa venda ou não. Ah, obedece a Marina. Isso aí. Brincadeira, gente, mas é que eu tenho que chamar novamente o Zé Paz aqui, cadê ele ali que tá no CCT da Barra Funda, para falar pra gente agora de um anúncio que o Tricolor fez e que tava devendo faz tempo, né, Zé? Conta pra gente, vai daí. Pois é, o São Paulo anunciou de maneira oficial agora um acerto aí com a Mondelez, né? A gente já vinha falando isso nos últimos dias, aqui nas últimas semanas. Vendeu os naming rights lá do Morumbi pra Mondelez, que é a dona ali do Chocolate Bis, e aí o Morumbi vai se chamar Morumbis pelos próximos 3 anos, agora 2024, 25, 26, triênio da gestão aí do presidente Júlio Casares, que foi reeleito aí recentemente presidente do São Paulo. Então o São Paulo confirmou essa informação. O Tricolor estreia no Campeonato Paulista sem ser esse sábado, agora no outro, né? No dia 20 de janeiro contra o Santo André, lá no Morumbis. Então vocês já vão se acostumando aí, viu? Marina, Silvestre, Salazar, nossos repórteres, quando vocês estiverem lá no Morumbi, no Cícero Pompeu de Toledo, é Morumbis, não é mais Morumbi como eu acabei de falar, é Morumbis. Então já vão se acostumando aí, se ambientando com esse novo nome lá do estádio do São Paulo. Então um contrato de 3 anos, o São Paulo vai ganhar aí 25 milhões agora em 2024, 25 milhões em 2025, 25 milhões em 2026, totalizando 75 milhões de reais essa venda dos naming rights aí do Cícero Pompeu de Toledo. E uma última sobre o Thiago Carpini, só pra gente arrematar esse tema aí, ele postou a coisa de meia hora lá no Instagram, se despedindo oficialmente do Juventude, então mais um indício de que muito em breve será anunciado, repito, tudo certo pro Carpini assumir o comando técnico do São Paulo agora em 2024, tá bom, Marina? Devolvo pra vocês aí, vamos ver se eles se entendem em alguma coisa aí, né? Silvestre e Salazar, beijo pra todo mundo. Valeu, Zé, um beijo pra você. Não se entende não, tá? Estavam aqui Nesse falando. assunto aí aqui. também não, viu, Zé? Porque o Silvestre falou pra mim que não vai falar Morumbis. Eu não disse nada disso. Falou. Eu disse Olha que eu lá, vou tá ter que me vendo? Não tem nem acostumar. coragem de Eu assumir, eu é não falei isso. brincadeira. Num primeiro momento Falei, eu não vamos gostei. ter que falar Morumbi. Mas Eu falo assim, eu falei, não eu vou falar, ter não que consigo. eu vou ter que engolir esse Szinho aí, vai menos Ah, mal. Menos mal. Sabe foi isso? Tomou uma bronca do diretor. Falou, Não vai é ter que verdade falar. também. Você fica Falou, vai botando ter que fogo, falar e você acabou. fica botando fogo no parquinho Vai. aí. É. Vai ter que Hoje, falar, né, 7h30 gente? da noite, vai jogar aqui São Paulo e Corinthians no Morumbi. É difícil, vai é ter- difícil, é difícil. É difícil, mas um ótimo negócio pelo ótimo negócio. Ótimo negócio. Como Tem que negócio é falar sem Morumbis, dúvida. não é Como não? negócio excelente, indiscutível, não tenho o que falar. Como negócio, 25 milhões por ano, né, Silvestre?
25 por milhões 3 por anos, ano, 25, por 3 25, anos. 25, deve É ser um contrato curto, depois o São Paulo vai ter que correr atrás de novo, porque é uma receita que o São Paulo vai perceber como vai precisar dela sempre, não só por 3 anos, mas pelo menos aí durante o mandato do Casares. Estou pensando aqui num jeito de falar, Morumbi no plural. Morumbi no plural, é um jeito. Não sei se o diretor vai concordar com você, mas... Mas é o que é isso que eu tenho que fazer tudo que o diretor pede. A gente tem um tempinho a mais ainda no programa aqui, então a gente vai falar um pouquinho sobre o Corinthians ainda, porque o Salazar, sim, Só tem mais um novas pouquinho, atualizações sobre a situação envolvendo o Moscardo, né, que você explicou ontem, mas tem atualização, e também do centroavante estrangeiro oferecido ao clube do Parque São Jorge. É isso mesmo, Salazar? É isso, é o camaronês Aboubakar do Besiktas, 31 anos, já disputou 3 Copas do Mundo, tem contrato lá até meio do ano de 2025, mas está sendo oferecido e foi oferecido ao Corinthians. A informação que a gente apurou, eu e Yuri Medeiros juntos, lá do site Gazeta Esportiva, é de que ele foi oferecido. O clube, claro, entende que é um grande jogador, seria uma ótima opção para o Corinthians, mas ao mesmo tempo há muita cautela e até certo pessimismo do lado do Corinthians. Primeiro, que não há convicção sobre os representantes ou sobre as pessoas que vieram ao Corinthians oferecer o jogador. Não há muita convicção de que são de fato os representantes do Aboubakar. Então o Corinthians quer primeiro entender esse negócio porque já teve esse problema com o Grêmio. Pessoas foram lá oferecer ele ao Grêmio e depois descobriram que não eram os representantes legais do Aboubakar e ele manifestou que não tinha interesse de vir para o Brasil, então o Corinthians está muito cauteloso. E outro ponto é entender, ele tem contrato com o Besiktas, então o Corinthians teria que quebrar esse contrato, de que maneira, tudo mais. Ou seja, não há nenhum otimismo, não há sequer negociação nesse momento, Marina, não tem proposta na mesa, é um jogador que foi oferecido que, todo mundo, poxa, esse é um grande jogador, é claro que interessa, mas vamos com calma, né? Não há uma negociação nesse momento, então vamos com calma, torcedor. Aliás, o Corinthians, olha, quer um centroavante, está tentando o Borré, mas o Borré já está muito perto do Inter, o Aboubakar também, não há nenhum otimismo nesse sentido, o Corinthians está com um pouquinho de dificuldade aí de encontrar esse centroavante. Daqui a pouco começa o campeonato. E o Moscardo, muito provavelmente, vai assinar o pré-contrato com o PSG agora antes da cirurgia. Isso deve acontecer aí nos próximos dias e ficar no Corinthians até junho. Ele deve se recuperar aí até março e aí ficaria de final de março até junho, até podendo jogar pelo Corinthians para aí então se apresentar ao PSG. É isso que já está praticamente alinhado. Só para completar aqui, parênteses para o Palmeiras, o assessor de imprensa aqui do Kevin manda dizer que o Palmeiras adquiriu está adquirindo 80% dos direitos, tá? E investiu uma grana para ficar com mais 30% e deve dar negócio com o Shakhtar Donetsk. Mas não falo em valores, porque eu estou dizendo, não falo em valores porque eu não gosto de falar em valores. Porque é ruim esse valor. Porque eu não falo porque o futebol é um negócio escuso muitas vezes. Tá bom, então os caras falam uma coisa, é outra quantidade que circula. E terminou, minha gente, terminou. Agora o diretor está aqui, berrando na minha orelha. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Aguentou esse vídeo aqui, tá bom? Ruim a venda, não é, Marina? Fala pra gente. Salazar, um beijo para Alexandre Silvestre, um beijo para vocês aí. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Nelson, do YouTube. Obrigado.